E agora a gente fala de uma campanha organizada pelo MST. O Frei Beto pediu uma doação de R$200 mil em apoio aos cubanos. Segundo ele, o valor seria usado no envio de medicamentos e equipamentos cirúrgicos ao país, que enfrenta, nas palavras do religioso, uma situação muito difícil por causa do embargo dos Estados Unidos. Venho aqui a convocação de todos e todas vocês para situação muito difícil pela qual Cuba, a Revolução Cubana, atravessa neste momento. Houve um recrudescimento do bloqueio dos Estados Unidos, um bloqueio genocida que dura 64 anos e agora apertado muito mais porque o Trump faz questão de manter Cuba na lista dos países promotores de terrorismo. Por quê? Porque Cuba é a única sociedade, o único país de toda a América Latina e Caribe que assegura ao conjunto da população os 3 direitos humanos fundamentais pela ordem: alimentação, saúde e educação. A população cubana não precisa pagar por esses direitos. Mas a população cubana vem enfrentando, nos últimos tempos, um agravamento do bloqueio, principalmente pela falta de energia. Isso também afeta o abastecimento de água. E essa energia, que tem como base o petróleo, era favorecida por 3 países, principalmente por 3 países que agora se encontram em situação crítica. A Rússia em guerra, o Irã em guerra e a Venezuela em crise e potencialmente em guerra devido aos ataques do governo genocida dos Estados Unidos. Então nós precisamos incrementar a solidariedade ao povo cubano. Medicamentos. Augusto Nunes, vou pedir a tradução do socorro do Frei Beto. O Frei Beto, eu acho que ele ia bem melhor quando ele se limitava ao papel de confessor do Lula, que caixa preta, hein? Se o Lula disse a verdade, ele é confessor do Lula. Ele era padre das quadrilhas que eles dançavam na Granja do Torto. E que mais que ele era? Escrevia e entregava livros para os amigos com a seguinte dedicatória. Terminava, né? Em Cristo e em Castro. Olha só. Tinha que cair um raio bíblico na cabeça desse cara que não sabe o Salve Rainha inteiro, não. Não sabe mesmo. Agora, veja bem, o raciocínio dele. Aparece o Frei Beto no meio num mundo que está tratando do problema do Oriente Médio. A Venezuela está assim, então ele está pensando em Cuba, fazendo a seguinte acusação. Não foi o Fidel Castro que tomou o poder em Cuba. Foram os Estados Unidos que deram Cuba para uma experiência socialista. É isso que ele está falando. A experiência garante comida, remédio e educação para todo mundo. Só que não tem. Como não tem, eles estão pedindo que os capitalistas opressores parem com isso e sustentem Cuba, porque senão vai acabar. A ilha, que tal? Que tal? Cuba não sabe o que é uma urna, não vê uma urna pela proa, desde 1º de janeiro de 1959. Não dá. Esse é o Frei Beto.